Boa tarde, hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2014, o Arena Acontece está começando na tela da Band. Polícia faz operação para combater pirataria de DVDs e CDs. Pai é preso ao levar maconha para filho na cadeia. Sanitaristas são contra reabertura de prazo para acabar com os lixões. Casal catarinense divulga prancha de surf feita com garrafas PET. O delegado Frank Albuquerque, titular da Delegacia de Homicídios de Natal, é o entrevistado desta segunda-feira. Agora no RN Acontece. A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira, uma operação em combate à pirataria de mídias, a Operação Original. Objetos como CDs e DVDs falsos foram apreendidos. A ação aconteceu na Avenida Deodoro da Fonseca e na Rua Trairi, em Cidade Alta, próximo ao Nordestão. Segundo a Polícia Civil, a mercadoria estava estimada em R$50 mil. Um homem de 59 anos foi preso em flagrante na manhã de ontem, ao tentar levar droga para o filho na penitenciária estadual de Parnamirim. Ele levava 3 quilos de maconha e a droga estava escondida numa vasilha misturada com arroz. O senhor estava com a família e ia visitar o filho detento no almoço no Dia dos Pais. Após o ocorrido, o homem foi levado para a delegacia de plantão da Zona Sul de Natal, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na delegacia, o senhor admitiu que iria entregar a droga ao filho que está preso. E vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil nesta segunda-feira, dia 11 de agosto. A Veja diz aqui, na sua capa, exclusivo, eram malas e malas de dinheiro. A contadora que trabalhava com o caixa do doleiro preso Alberto Youssef revela como era o esquema de lavagem de dinheiro utilizado por políticos do PT, do PMDB e do PP. A revista Época dá destaque ao Twitter, né? O voo sem limites do Twitter, é o destaque de Época. De Obama ao Papa Francisco, todo mundo que importa está tweetando, hein? A revista foi à Califórnia descobrir o motivo. E a entrevista aqui, o debate público agora é permanente, sem pausa, diz a Época, Dick Castolo, presidente do Twitter. A revista Isto É dá destaque aqui a uma das principais cidades norte-americanas, Miami. Como viver em Miami, na Flórida. Cada vez mais brasileiros escolhem morar na capital do sol e das compras. Saiba quem são eles e qual é o caminho das pedras para quem sonha com esta alternativa. Também há destaque na revista Capital, aliás, o destaque da revista Capital. Bode expiatório, quase 90% dos brasileiros defendem a redução da maioridade penal e, como sempre, não percebem as causas reais da insegurança. No Senado, o PT agora é a favor de punições mais duras para jovens que voltam a cometer crimes. A Justiça, o Ministério Público denuncia o Estado de São Paulo por negligência na Fundação Casa. É o destaque que também foi tema da rodada de entrevistas que fiz com os candidatos ao Senado, a redução da maioridade penal. Nesta segunda-feira, o portal de notícias No Minuto destaca aqui: Operação Original apreende CDs e DVDs falsificados estimados em R$50 mil. Sanitaristas pedem urgência na aprovação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Abertas inscrições para vagas remanescentes do Sisutec. A notícia que eu li agora aqui: pai é preso ao tentar levar droga para filho. E Natal e região metropolitana registram 8 homicídios neste final de semana, são os destaques do portal No Minuto. Se você quer mais notícias, acesse o portal www.nominuto.com. Lembrando a você que na próxima quinta-feira, dia 14, a Band, em parceria com a 96 FM e o portal nominuto.com, vão levar ao ar o debate com os candidatos ao governo do Estado. Em dia 14, não perca, 10h30 da noite, aqui na Band. Veja a seguir uma prancha de surf
feita com garrafas PET. Sanitaristas são contra a reabertura de prazo para acabar com os lixões. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Você já pensou que seria possível surfar em uma prancha feita com garrafas PET? Pois saiba que dá sim. Um casal catarinense tem viajado o país ensinando crianças carentes a preservar a natureza e ainda tirar lazer do que vem do lixo. Ela flutua na água, serve para pegar onda e ainda dá para fazer o badalado stand-up paddle. Mas de comum, essa prancha aqui não tem nada. Ela foi feita com material reciclado. A ideia surgiu enquanto Jairo morava no Havaí. Sempre me preocupei com o lixo, né? E daí já vi as garrafas boiando, flutuando nos rios e mares. E sempre tive uma ideia de fazer uma jangada, um barco, mas como eu sou surfista, né? E já faço pranchas há algum tempo, então eu comecei a pesquisar e fui atrás do material ideal para achar a colagem certa, o inflamento da garrafa também, que é muito importante. Foram necessárias algumas tentativas, erros e, enfim, os acertos. Em 2010, de volta a Santa Catarina, o seu estado de origem, ele apresentou o projeto à atual esposa. Carolina se encantou. Eu falei para ele, cara, a gente tem que mostrar isso para todo mundo. E é isso que a gente está fazendo, divulgando a ideia, levando nas escolas. A gente entra nas escolas com o objetivo de conscientização ambiental. E falamos sobre incentivo ao esporte, preservação da natureza, os problemas que o lixo tem causado ao nosso planeta. E as crianças aprendem a fazer a prancha dentro da sala de aula e ainda a gente leva eles para testarem as que a gente consegue confeccionar com eles dentro da sala de aula. E assim eles começaram, fazendo rifas, bancando do próprio bolso algumas viagens. Hoje já passaram por 11 estados e encerram o último tour pelo Nordeste, na capital, Potiguar. Em 2 anos de projeto, já foram construídas cerca de 100 pranchas como essas. Isso significa aproximadamente 6.000 garrafas PET retiradas da natureza. E para converter o lixo em lazer, o custo é bem pequeno. Em torno de R$50 para fazer uma prancha dessa, enquanto uma prancha normal custa em torno de R$800. Dentro da água, ela mostra que vai além de uma boa aula de ecologia. De longe, fica até difícil perceber a diferença entre quem está na prancha normal e quem está na reciclada. Cristiano testou e aprovou. Flutua, dá pra pegar a parede. Ótimo, ótimo. Tô fazendo uma pra mim já essa semana. Vale a pena, muito bom, muito bom. Que legal, né? Isso aí, a criatividade humana não tem limite. Olha, o engenheiro Sérgio Pinheiro, um dos responsáveis pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos, disse hoje que os participantes do 11º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos são contra a reabertura de prazos para o fim dos lixões nos municípios brasileiros, como determina a Lei 12.305/2010. O prazo de 4 anos encerrou no último dia 2 de agosto. Na Carta de Brasília, que resultou do Seminário Nacional, os sanitaristas cobraram a aprovação urgente do Plano Nacional de Resíduos Sólidos pelo governo federal. Eles também defenderam a criação, no âmbito do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, de instância para orientar, acompanhar e avaliar a execução dos programas e ações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, composto pelas 3 esferas de governo e por representantes da sociedade civil, com o foco nos municípios brasileiros. Os sanitaristas também cobraram a capacitação institucional e técnica dos municípios e do Distrito Federal para a implantação do plano e também a elaboração de um programa permanente de educação ambiental e de mobilização social. O Rio Grande do Norte tem 177 lixões e apenas 11 dos 167 municípios do estado cumprem a lei dos resíduos sólidos, ou seja, nós temos mais lixões do que municípios no Rio Grande do Norte. Olha, diante das dificuldades financeiras e da instabilidade institucional que abalam o Rio Grande do Norte nos dias atuais, eu disse recentemente ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, que eu não tenho pena de quem vai perder a eleição deste ano, e sim de quem vai ganhar.
porque as dificuldades são tão grandes que este vencedor não vai ter nem condições de... Aliás, não vai ter tempo nem de comemorar. Henrique, candidato ao governo estadual, sorriu e concordou. Chegou a me dizer, se ganhar, terei de agir rápido. Na primeira semana, nos primeiros dias, antes de assumir, se puder. Já estou preocupado com isso e vou agir imediatamente, comentou o parlamentar. E não é para menos, seja quem for o vencedor, futuro governador ou governadora, terá um grande abacaxi para descascar. Só a saúde vai deixar uma dívida de 96 milhões de reais em restos a pagar. Ao município de Natal, a Secretaria Estadual de Saúde Pública admite dever quase 24 milhões de reais. A capital, o município, fala em valores da ordem de 40 milhões de reais. Por conta destes números, o Fórum da Saúde, realizado na última sexta-feira, na OAB, levantou a possibilidade de suspensão do pagamento do governo à OAS, a construtora que cuidou da obra da Arena das Dunas. Segundo o relato do jornal Tribuna do Norte, no sábado, a construtora baiana recebeu 62 milhões de reais até julho, até o mês passado. Já a CESAP deixou de receber do Orçamento Geral do Estado algo em torno de 60 milhões de reais. A suspensão dos pagamentos à OAS pode abrir um precedente perigoso para o Estado do Rio Grande do Norte. Um calote da dívida com a construtora pode fechar as portas, as torneiras do crédito junto ao governo federal e às instituições financeiras nacionais e internacionais. Lembrando a vocês que o Rio Grande do Norte assinou contrato com o Banco Mundial para recursos da ordem de quase 1 bilhão de reais em várias áreas do governo. Sem capacidade de investimento, que beira hoje apenas 4% da receita estadual, o Rio Grande do Norte depende muito do crédito externo. Sem ele, o Estado quebra. Afinal, o governo hoje não consegue sequer pagar integralmente a folha dos servidores em dia. Neste mundo globalizado, de meu Deus, o Estado do Rio Grande do Norte está proibido de pronunciar a palavra calote. Olha, se você tem pressa de conquistar o sucesso, a UNP tem o que você precisa, hein? Vestibular super agendado UNP. Exclusivo para cursos de curta duração, você conclui os estudos em até 2 anos e meio. E apesar das aulas já terem começado, ainda dá tempo de entrar neste semestre. Quer mais vantagens? Pois olha só. Além de estudar na única universidade privada do Estado, os melhores colocados no vestibular ganham bolsas de 100%. Olha, de até 100%. Isso mesmo. Você ainda pode estudar com bolsa de até 100%. Faça o GEX, se você tiver mais de 27 anos, e o EAD, se faltar tempo na sua agenda, ou a graduação presencial. Inscrições gratuitas até 14 de agosto. A prova é dia 16, faça agora mesmo sua inscrição, unp.br. É fácil, rápido e de graça, hein? Garanta sua vaga na UNP. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o delegado Frank Albuquerque, titular da Delegacia de Homicídios. Eu volto em instantes que o RN acontece. A segurança pública do Rio Grande do Norte está ganhando uma nova estrutura para cuidar dos homicídios, cujos números continuam aumentando aqui no estado. Foi criada uma divisão para cuidar dos homicídios. O primeiro passo já foi dado, com a instalação de uma delegacia específica para homicídios aqui em Natal. O titular dessa estrutura é o delegado Frank Albuquerque, que conversa com a gente hoje. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Diógenes. O primeiro passo foi dado, né? A caminho desta divisão, que ainda depende de lei a ser aprovada na Assembleia Legislativa. Exato, os índices estavam muito altos, né? E alguma coisa tem que ser feita, né? Foi feita há pouco tempo. Novos delegados foram designados para servir na delegacia, novos agentes, novos escrivães, e nós esperamos que a divisão seja criada através de lei na Assembleia Legislativa ainda este mês. O que é que muda em relação ao trabalho que era realizado pela Polícia Civil antes na investigação de homicídios? Bem, antes, por exemplo, no local de crime ocorria um homicídio. Quem fazia o primeiro levantamento naquele local era a delegacia de plantão.
Sendo que os policiais da delegacia de plantão, eles não têm aqueles atributos, aquelas qualidades específicas para fazer um local de crime. Eles não têm cursos de formação e, além disso, a delegacia de plantão ela é muito tumultuada. Por exemplo, no final de semana, às vezes só de flagrante de crime de trânsito são 30, 40, 50 flagrantes. Então, o delegado muitas vezes não tem tempo de tomar a decisão certa, de ir naquele local, ficar muito tempo com a equipe, né, ver o que ocorreu, ir atrás de testemunhas, ir atrás dos criminosos, né? Então, era muito complicado. E agora, com a criação, a determinação do delegado-geral, do secretário, em a DEON fazer o local de crime, toda vez que ocorre um crime de homicídio, quem vai é uma equipe específica da delegacia, vai até o local, trabalha juntamente com o ITEP, colhe todas as provas possíveis, tenta logo localizar testemunhas, tenta também localizar os criminosos para prendê-los, como já ocorreu, né? Já fizemos a prisão de 2 criminosos logo depois que o crime ocorreu. E caso as prisões não possam ser efetuadas, todas aquelas provas são colhidas da forma mais eficiente e possível, né? No dia seguinte já são encaminhadas para um núcleo que vai apurar aqueles crimes, né? comandado por um delegado, e todas as provas vão para aquele núcleo. A equipe da DEON já começa a agir logo no início que o crime ocorreu, logo depois que o crime ocorre, né? Então fica muito mais fácil esse crime ser apurado e ser encaminhado para a justiça. Delegado, então é uma questão de foco, né? O trabalho da sua equipe, ele foca em toda a sequência em torno de um homicídio, é isso? Exatamente. Nós tentamos não deixar nada escapar, nenhum detalhe, né? Porque qualquer detalhe para a elucidação de um crime é crucial para a sua solução. Às vezes, a questão de uma porta aberta, uma digital encontrada num veículo, né? Uma arma que é encontrada, a posição que a pessoa que atirou é determinada nas investigações, a posição que o morto estava, né, que a vítima estava. Então, qualquer detalhe é imprescindível para, no final, a gente chegar à conclusão do crime. Agora, nem todo homicídio, né, é tarefa, será investigado por esta delegacia e futuramente pela divisão. Explica pra gente os tipos de homicídio, porque tem muita gente confundida. Por exemplo, aquele bandido que é morto por um policial numa fuga, não tem a característica do homicídio que é o foco da sua equipe, né? Bem, toda morte, com exceção dos crimes de trânsito, né, vai ser apurada pela DEON, já está sendo apurada. Até mesmo aqueles casos que existem troca de tiro e que um policial mata o bandido. Certo. Sendo que, nesse caso, o policial certamente não vai ser indiciado por homicídio doloso, né? Porque aí se trata de um estrito cumprimento do dever, né? O policial manda o bandido se render, ele não se rende, reage, atira no policial. Na realidade, é o bandido que quer matar o policial reage e mata o bandido. Então, nesse caso, o policial, ele não é indiciado e não vai ser condenado certamente. Mas se houver abuso do policial, isso já faz parte do trabalho da sua equipe? Bem, todos eles fazem parte. Com abuso ou sem abuso, nós iremos apurar. Sendo que quando for uma atitude ilegal do policial, então ele não responderá pela prática desse crime, né? Mas se qualquer abuso cometido por qualquer pessoa, ele vai responder, seja homicídio ou não. Como é que está a taxa de homicídio hoje? O senhor tem esses números atualizados na sua divisão? Bem, depois que a divisão foi criada, há cerca de 2 semanas atrás, ocorreram 7 homicídios aqui em Natal. Né? Esse final de semana foram... Foi um final de semana violento. Aqui, foram 12 homicídios, entretanto, se eu não me engano, só 2 deles ocorreram aqui em Natal, né? O restante foi na região metropolitana. Vocês também estão cuidando de casas na região metropolitana ou estão restritos a Natal? Bem, as investigações, né, extração de crédito policial, somente na cidade de Natal. A região metropolitana nós fazemos o local de crime, ou seja, o corpo é encontrado, é noticiado que houve um homicídio naquele local, então a equipe vai até aquele local, faz todos os levantamentos possíveis, juntamente com o ITEP, e todo esse apurado depois é remetido para a delegacia da cidade que vai apurar o inquérito. Por exemplo, ocorreu um homicídio em Parnamirim, então nós vamos no local, fazemos o levantamento, né, se for final de semana ou à noite, e remetemos esse apurado para a delegacia de Parnamirim para que ela tome as diligências posteriores. Inquérito na sua delegacia somente em Natal, né? Somente em Natal. Agora, a divisão, depois que a lei for aprovada na Assembleia Legislativa, ela vai ser ampliada para outras cidades do estado do Rio Grande do Norte, porque, por exemplo, Mossoró
é uma cidade bastante violenta. Você tem aqui municípios da região metropolitana, como Macaíba, São José do Pipibu, com altas taxas de homicídios. Como é que vai ser esse trabalho no interior do estado? Bem, exatamente. Em Mossoró nós já temos a delegacia de homicídio, né? Com a criação da divisão, novas delegacias serão criadas. Uma deve ser criada para apurar os crimes, por exemplo, de Parnamirim e Macaíba, né? E no decorrer do tempo, do mesmo jeito que foram criadas várias delegacias da mulher, serão criadas outras delegacias de homicídio. Isso aí é uma questão de tempo e de recursos. Nas redes sociais eu vi alguma crítica ao governo, sempre tem crítica, né? Em relação a tirar delegados, agentes de algumas delegacias, quer dizer, cobrir um santo descobrindo o outro. Houve isso na criação da Delegacia de Homicídios? Bem, realmente alguns delegados foram transferidos para a Delegacia de Homicídio. Agora, essas delegacias não ficaram descobertas, né? As que os delegados foram retirados, né? Outros foram colocados em locais e houve casos também que delegados eram adjuntos, né, de outras delegacias, né? Então tinham mais de um delegado. Então, na realidade, não descobriam um santo para cobrir o outro. O que foi feito foi priorizar um tipo de crime que está assolando nossa cidade, nossa região metropolitana, né? E nós devemos dar um ataque imediato a esse tipo de crime, né? E depois, com a convocação de novos policiais, tudo será equacionado. Pelas notícias que a gente vem acompanhando, o ITEP anda desestruturado já há muito tempo. E o trabalho desta delegacia vai precisar muito da parceria e da atuação dos peritos do ITEP. Até que ponto o trabalho dos senhores da DEON, o trabalho é prejudicado por essa falta de estrutura do ITEP? Bem, a perícia é fundamental para a elucidação de vários crimes, né? Um crime que deixa vestígio, aquele vestígio tem que ser periciado, né? Por exemplo, nós encontramos um projetil no corpo da vítima, né? O criminoso foge, depois é encontrada uma arma. Então, aquele projetil tem que ser apreendido, né? Apresentado para o ITEP e depois, quando nós, porventura, apreendemos alguma arma, tem que fazer a comparação balística, né? E o ITEP é fundamental. No crime, às vezes, várias digitais são deixadas, né? O ITEP tem que ir lá fazer aquela coleta para depois a gente comparar com suspeitos para poder elucidar o crime. Mas, então, assim, ITEP... na sua experiência, o nosso ITEP está preparado para auxiliar a nova delegacia nesse trabalho? Nós temos estrutura ou a deficiência é maior do que a capacidade técnica? Em termos técnicos, eu acredito que sim, ele supre bem. Agora, eu não sei, no material humano, lhe dizer que se sim ou que não, mas em termos técnicos de gente para trabalhar, de instrumentos, eu acredito que sim. E, por último, eu queria saber do senhor até que ponto a criação de um órgão vai realmente ajudar na redução dos crimes aqui no Rio Grande do Norte. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Ajuda sim, é tipo um hospital. Se um hospital tem especialistas, por exemplo, em cirurgias, neurocirurgiões, então várias pessoas vão ser salvas. Se você tem uma delegacia especializada em homicídios, então aquele crime vai ser atacado com mais força, né, com mais eficiência, com policiais dedicados para por esse tipo de crime. E o governo federal também está empenhado em ajudar aqui no nosso estado com recursos financeiros, né? Então, o Estado faz a parte dele em contratar policiais, em colocar policiais naquela delegacia, né? Os policiais estão trabalhando com afinco já, desde o início da nova DEON, e antes também já trabalhavam, mas agora mais ainda, com mais pessoas. Com mais foco, né? Com mais foco, e pode ter certeza que esses índices vão baixar. É isso aí, é o que a gente deseja, delegado Frank Albuquerque, titular da DEON. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Lembrando a você que dia 14, aqui na Band, 10h30, o debate com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Parceria com a 96 FM e com o portal do Minuto. O Boa Tarde Cidadão, do Robson Carvalho, volta amanhã aqui na Band. Boa tarde para vocês.